Olá, sejam bem-vindos a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre o livro Assassinatos na Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Você pode clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes. Agora também no Spotify tem um espacinho lá para você colocar o que você achou do episódio. Então se você gostou muito do episódio, se você tem alguma sugestão, vai lá e responde essas perguntinhas. E aonde quer que você escute o podcast, se tiver um lugar para dar uma estrelinha, fazer um comentário ou seguir a gente, siga, por favor. Ajuda muito a gente. Vamos começar falando sobre o autor. O Edgar Allan Poe ele nasceu em 1809 em Boston, nos Estados Unidos. Ele foi um autor, poeta, editor e crítico literário, e a sua escrita era marcada por temas sombrios como mistério e horror. E por isso a obra dele é classificada dentro do romantismo. Também algumas obras são caracterizadas como gótico, porque ele tem muito desse tema dele de retratar histórias de mulheres que sofreram algum tipo de violência perpetrada por um homem. E aí também se encaixa no gótico, né? O Poe teve uma infância meio conturbada. Aos 2 anos ele perdeu a mãe dele, que estava com tuberculose, e depois foi abandonado pelo pai. Então ele acabou sendo criado por um casal rico, eles eram comerciantes, mas ele tinha uma relação complicada com o pai. Mas apesar de tudo isso, ele teve uma excelente educação. E o pai dele proporcionou a ele, né, estudar nas melhores escolas. Ele, inclusive, passou um tempo estudando na Europa, em internatos, até que ele volta para os Estados Unidos. Ele sempre foi interessado em literatura e começou a escrever os primeiros poemas dele aos 14 anos. E ele chegou a cursar a faculdade ali em 1825, mas ele não passou muito tempo por lá devido a supostos, né, problemas com bebidas, jogos e dívidas. Puxa Nossa. vida. Um típico autor da época. É, né? Algum tempo depois ele chegou a se alistar no exército, era 1827, né, uns 2 anos depois, mas ele também não seguiu a carreira militar. Nesse período, né, em que ele estava ali pelo exército, ele publicou o primeiro livro dele, que chama Tamerlão e Outros Poemas. E em 1835, o Poe começou a trabalhar como editor de uma revista, a The Southern Literary Messenger. E um ano depois, em 36, ele se casou com uma prima, que tinha apenas 13 anos. Isso é muito chocante. Problemático, hein, Poe? Pois é. Eu não consigo não imaginar e ficar assim com asco disso, porque, tipo, 13 é muito criança. É bem assim. desconfortável, né? E ele é de 1809. Então, em 36 ele tinha quantos anos? Supletivo, não sei. Assim, ele era bem mais velho que ela, claramente. Então, não tá legal. Mas enfim, nos 10 anos seguintes ele continuou trabalhando nesse periódico e foi um veículo bem importante, né? A revista para a divulgação dos escritos dele. E lá ele publicou contos, críticas, poemas, ensaios, enfim, vários textos. E desde a época da faculdade, o Poe tinha uma vida bem boêmia, né? Depois que a esposa dele morreu em 47, ele acabou se afundando muito na bebida e se afastou da literatura. Em 49, 2 anos depois da morte da esposa, ele faleceu apenas com 40 anos de idade. E a morte dele é cercada de mistérios. E agora a gente vai falar sobre o livro, né? Sobre os assassinatos na Rua Morgue. A edição que nós lemos foi a publicada pela editora Antofágica, que está disponível o e-book no Kindle Unlimited, se vocês tiverem interesse de ler e assinarem. Esse serviço tá lá, de grátis, para vocês lerem. Ela é uma edição que contempla, né? Tem 3 contos dentro dela. Isso. Que são os 3 contos que nós vamos falar aqui.
Mas esses contos, eles estão disponíveis em outros livros, em coletâneas, né, de contos de terror, enfim. E nem sempre eles estão colocados juntos, né? Então, às vezes, você pode ter um livro aí que tem um dos contos, mas não tem os outros. Mas também tranquilo, né? Porque um não interfere no outro, né? Então. Dá pra você ler eles. É legal ler na ordem porque tem né? Assim, como envolve os mesmos personagens ali fazendo as investigações, então é legal de você ver um atrás do outro, mas a ordem não faz muita diferença porque um não influencia no outro, né? E essa edição da Antofágica é muito boa porque tem vários textos de apoio e são bem interessantes, inclusive a gente utilizou esses textos para colocar algumas informações que a gente vai falar aqui. Isso. Então vale a pena. Exatamente. E antes da gente começar a falar, de fato, sobre os contos, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa aura, né? Sobre toda a criação desse gênero novo que foi mais ou menos ali iniciado com o Poe. As características de livros de detetive são bem clássicas, né? Bem claras. Existe um mistério, uma morte, um assassinato, ou alguma coisa que não se sabe explicar exatamente como e por que aconteceu, como aconteceu, na verdade. E você precisa de alguém investigando, algum personagem que vai tentar elaborar ali, enfim, o que se sucedeu, digamos assim. 2 exemplos desse tipo de narrativa que vem de antes da época do Poe são as tragédias de Édipo Rei, em 427 antes da Era Comum, e Hamlet, em 1609. Que não necessariamente são uma história com um detetive, como a gente conhece, mas que tem essas características em comum. Há um crime, um personagem vai investigar e tentar chegar a uma resolução e encontrar quem foi o culpado. Muitos estudiosos consideram que o romance Caleb Williams, do autor inglês William Godwin, é um dos textos fundadores do gênero de detetive. No entanto, o Edgar Allan Poe é considerado como o precursor dessas histórias. E esses contos que a gente vai falar aqui do livro Os Assassinatos da Rua Morgue, que foi publicado em 1841, é considerado por muitos o primeiro romance da história moderna de detetives. E esse do Caleb Williams foi de 1794, então ele é anterior, mas meio que quem ganhou a fama foi o Edgar Allan Poe. É só você parar e pensar, né? Quem é o William Godwin hoje em dia? Acho que nem foi publicado aqui no Brasil, provavelmente, esse livro, né? Mas nós vamos descobrir que tem um motivo aí por trás disso, né? Exato. E apesar do Poe ter vindo depois, é exatamente a forma, né? O modelo, digamos, do estilo literário dele que dá exatamente o tom para suas obras, né? Para suas obras, não, desculpa, pro estilo literário. Isso. E há um estudioso, né, o professor Maurice S. Lee, de 2010, que ressalta que essas aqui são as inovações trazidas pelo autor. Um detetive genial, um fiel escudeiro, que é deslumbrado, né, assim, bem apaixonado, bem, assim, encantado. E até um pouco, assim, meio burrinho, entre aspas, né? Precisa ser, né? Pra poder ressaltar, né? O quanto o outro é inteligente, né? Um vilão que é um doppelganger, um cenário que é sempre um quarto fechado, um crime que é extraordinário, que parece sem explicação, e um desvendar que sempre é dramático, cheio de pistas e conclusões, e reviravoltas e plot twists. A gente pode pensar em diversas obras que seguem esse padrão, né? Porque, de fato, o Poe influenciou muito os autores que vieram depois dele seguindo o gênero de detetive. Outra coisa que talvez tenha contribuído para que o Edgar Allan Poe tenha se ressaltado, né, e não o pobrezinho do Caleb Williams, é que o momento cultural mundial estava propício para isso, né? Porque no final do século XVIII floresceu essa narrativa gótica. Como eu falei, ela tinha um tema principal, um crime que foi cometido por um homem contra uma mulher. E aí, a partir daí, foram surgindo textos com narrativas cada vez mais violentas, né, que exploravam crimes sexuais contra as mulheres e, inclusive, iam inserindo aqui e ali elementos sobrenaturais. Então, as pessoas, nesse momento, elas estavam um pouco sedentas por esse tipo de história. Então, eu acho que isso, né, junto desse formato aí inovador que ele trouxe, né, trazendo todos esses elementos que vão se repetindo nas histórias de detetive, junto com esse momento social em que as pessoas estavam querendo consumir esse tipo de história, foi o casamento perfeito para fazer sucesso, né?
Apesar de que, assim, pelo que eu andando lendo aqui, ele não desfrutou, assim, de uma fama, de um reconhecimento muito grande quando ele era vivo, né? Isso foi algo que se desenrolou depois, até porque ele morreu jovem. Então, ainda assim, né, dependeu de muitos fatores que foram para depois, né? Além do momento de vida dele ali, né? Enfim, o fato é que essas narrativas, né, que são esses 3 contos que a gente vai comentar aqui hoje, elas serviram de inspiração para muitos autores que vieram em seguida. Esses elementos que a gente já comentou aqui, que o Edgar Allan Poe introduziu nas histórias dele, elas estão presentes em várias outras obras super conhecidas hoje em dia, né, da cultura pop, como as obras do Arthur Conan Doyle, né, com Sherlock Holmes, a Agatha Christie com Hercule Poirot, e o Maurice Leblanc com o Arsène Lupin, que tem até um nome parecido também, né? Que é claramente uma inspiração, uma homenagem, né? Ao Dupin das histórias do Edgar Allan Poe. Com certeza teve influência aí, vai. Os dois são franceses, né? Tem nomes parecidos, só mudam a letra, então, ó, tá tudo interligado. Ai, principalmente o Sherlock Holmes, meu Deus. O Arthur Conan Doyle, sabe aquele meme do copia, mas não faz igual? Sim! O próprio. Porque a dinâmica do Dupin com o narrador, né, que não tem nome, é muito igualzinha ao Watson e Sherlock, cara. É muito parecido mesmo. Apesar de que eu nunca li, assim, eu vi série, vi filmes e tudo mais, então assim, e conheço porque tá na cultura pop, né, assim, essa dinâmica entre eles. Então, eu fiquei o tempo todo lendo e lembrando desses dois personagens. Muitas coisas mesmo. Exato. E aí, nessa reforçando, a edição que nós lemos foi a da Antofágica, que reúne os 3 contos que foram lançados sequencialmente, né, sobre esses 2 personagens fazendo investigações. O Dupin e esse narrador que não tem nome. Isso. E os contos são Os Assassinatos da Rua Morgue, que foi lançado em 1841, seguido de O Mistério de Marie Roget, lançado em 42, e por último, A Carta Roubada, em 44. Essas 3 histórias se passam em Paris e são protagonizadas pelo Auguste Dupin, que usa, né, aquele senso de observação, assim, que beira o sobrenatural para desvendar mistérios que aparentemente são impossíveis de solucionar. O Dupin, ele não é um detetive ou um policial, na verdade ele é herdeiro, tá, amores? Profissão, herdeiro. Né? Mas assim, vamos combinar que ele é herdeiro de uma família muito tradicional, porém falida. Então, as coisas não estão assim tão bem no mundo dos herdeiros. E um fato curioso é que quando o Dupin entrou aí para o mundo literário, essa palavra detetive, ela ainda nem era usada na língua inglesa, né? Então, ele foi realmente precursor. Tem alguns pesquisadores que falam, né, que talvez essa presença de uma pessoa que vem aí lutar para desvendar os crimes, para trazer a justiça social, acabou influenciando na criação de um departamento policial específico lá nos Estados Unidos, né? Porque esse ator é de lá. Então, eu acho que casa muito com aquilo que a gente falou de um momento social propício, né? Então, as pessoas se sentiam... Isso é fato, né? Que, assim, às vezes as pessoas se sentiam meio abandonadas pela polícia, ou que a polícia não se importava se você era mais pobre, né? O seu roubo, ou o que acontecia com você não tinha tanta importância. Então, a figura desse detetive, ele meio que virava um herói, né? Um herói que vinha trazer justiça, mesmo nos crimes mais malucos, né? Porque nessas histórias, geralmente ela envolve a classe média. Então, são crimes ali da classe trabalhadora, né? Às vezes de classes mais pobres também. E hoje em dia a gente ainda tem muito disso, né? Uma certa espetacularização enfim, né? Dos crimes, enfim, de situações tristes. Na época a mídia era apenas o jornal, né? Mas ainda havia uma exploração muito grande de situações como essa, né? De morte, assassinato, roubo, enfim. Então todo mundo acabava se envolvendo, né? Quando você tem essa pessoa que resolve e chega a uma conclusão, existe a população toda tá assistindo, né? Vendo a coisa acontecer. Então não tem como isso não repercutir entre as pessoas comuns e a pessoa, né, o tal do detetive acabar se tornando uma figura aclamada, né? É verdade, é verdade.
O Dupin, ele é considerado excêntrico, ele tem métodos pouco convencionais, né? Aquela esquisitice que a gente atribui a aquelas pessoas geniais, né? Fora do comum. E chatas. Não queria falar mais. Aqui entre nós. Ele representa o heroísmo por meio do poder do intelecto, algo que era muito valorizado na época, né? Quem ia pra faculdade, né? Quem trabalhava com literatura, tinha um certo status social, né? Era bem visto essas profissões que lidavam com o intelecto. Então ele representa aí esse heroísmo de quem é muito inteligente. Só que, né, desde o começo a gente já percebe ali que o Dupin, ele não tá desvendando crimes para fazer justiça. Ele não é porque ele esteja inconformado com os crimes, com as coisas, não é isso. Na verdade, ele se envaidece muito por resolver esses crimes, porque isso prova que o intelecto dele, né, ele é mais inteligente e os métodos dele são superiores aos métodos da polícia. Então é mais uma coisa assim da vaidade, né, da satisfação pessoal, do que mesmo um desejo de fazer justiça, de que o bem vença no final. Tanto que a relação que ele tem com os comissários, né, que vem uma vez ou outra ali buscar a ajuda dele, é meio complicada. Os comissários, eles estão sempre precisando de ajuda, mas eles meio que não querem dar o braço a torcer, sabe? Eles não querem admitir que eles não estão conseguindo fazer uma coisa e eles precisam da ajuda do Dupin. Mas o Dupin, ele é tão seguro de si, ele sabe tanto que ele consegue, que ele meio que assim, faço, porém do meu jeito. E ninguém diz não pra ele, né? Porque no final ele entrega. Isso é tão a dinâmica do Sherlock Holmes, com vários e vários e vários comissários e policiais que aparecem pedindo ajuda, sabe? Eles pedem ajuda e falam assim, mas isso aí eu teria feito também, é só porque eu não tive tempo, ou então porque... Não deu, né? Eu tenho muitas coisas pra fazer, você só tem isso, então você consegue fazer. Eles têm essa relação, assim, meio de amor e ódio. Eles pedem ajuda, mas eles ficam desfazendo ao mesmo tempo, porque eles não querem admitir que eles não conseguiram. Sim. E só um adendo, assim, os livros de detetive, hoje a gente encontra muitos ainda em que há essa figura genial, né, que não faz parte da polícia, que faz a investigação por conta própria, que muitas vezes incomoda, né, a polícia, né, o detetive real que está investigando o caso, né, mas também temos histórias em que é um próprio detetive que às vezes está trabalhando num caso que é muito antigo, que às vezes até já foi encerrado, às vezes é aquele caso da carreira dele que ele não conseguiu desvendar, e anos depois ele ainda pensa naquilo, ainda investiga. Então também tem obras hoje em que você tem um profissional de dentro da polícia que é quem vai lá e monta todo o caso, né? Mas nesse tipo de história é menos, talvez, uma dedução genial que leva à conclusão, e mais uma sequência de fatos, né, que ele vai analisando e aí consegue chegar ao resultado, assim. Eu acho que talvez pareceu que eu falei a mesma coisa, mas quando a gente falar do Dupin, ver como ele trabalha, acho que vai ficar um pouco mais claro, porque o Dupin é só pensando, né? É como o Sherlock também. É só o próprio intelecto dele que leva à resolução. Quanto a esse tipo de detetive, acho que ele precisa um pouco mais de provas, evidências e analisar todo o cenário para chegar a um resultado. Uma coisa bem comum, né, desses livros de policiais de hoje em dia é, inclusive, esse policial que às vezes é aquele policial que também tem métodos pouco convencionais, ou então ele faz coisas que um policial não deveria fazer, mas ele vai lá e consegue resolver. É um cara com muitos problemas familiares, assim, ele tá... Muitas vezes problema com álcool, né? Ele tá aquela pessoa assim à beira de um ataque de nervos, ele tem problemas psicológicos, é aquela pessoa que entregou a vida pro trabalho e não sabe parar. Então tem muito também esse outro tipo de personagem que é muito comum dentro dessas narrativas, que é o quem tá do outro lado, né? Que é o policial, de fato. Uma coisa interessante de falar é desse embate polícia-população. Nesse momento, acho que tanto ali nos Estados Unidos quanto mesmo na França, existia uma questão ali que a população, muitas vezes, ela não se sentia protegida, ela não se sentia representada ali pelos policiais, né? Como se os policiais não estivessem ali para protegê-los e sim para acusá-los. É aquela coisa, você é culpado até que você me prova que não é. Então, existia sim
esse embate, uma situação mal resolvida entre a população e a polícia. Eu já falei desse livro aqui antes, que é Os Crimes de Paris, que é óbvio que não é essencial que você leia esse livro para entender esse aqui, mas se você ler, você vai ver muitas coisas interessantes, porque ele fala justamente sobre isso, que lá na França, às vezes aconteciam esses grandes crimes que iam parar nos jornais e que eram sensacionalizados, como ainda é hoje, né? E muitas vezes as pessoas acabavam torcendo pro bandido, do tanto que eles não gostavam da polícia, né? Tinha uma relação difícil, principalmente as classes mais pobres. Então, faz muito sentido isso, sabe? Ele pegou um personagem francês, ele trouxe isso, esse embate da polícia, né? Essa dificuldade aí de lidar com a população para a história, para a narrativa. E outra coisa interessante é que a gente falou desses personagens que outros autores se inspiraram para criar depois do Lupin, né? E especificamente o Lupin, que é o ladrão de casaca, ele representa muito esse espírito do que estava acontecendo ali na França, porque desses heróis todos aí, ele é o único que na verdade é o ladrão. Ah, de fato, ele é um Isso. ladrão, né? Eu não vi a série nem li o livro, então não tô muito ligada, mas você falou, eu lembrei. Pois é. O Sherlock é um investigador, o Poirot também, mas o Lupin, ele é o ladrão de casaca. Tá vendo? Ele é aquele ladrão que ele rouba uma peça ali de um milionário, algo assim. Ele não vai roubar você na calçada, não vai tomar seu iPhone. Sim. ele rouba dos muito ricos, né? E isso também serve pra ilustrar essa relação complicada, né? Lá, o herói deles é o ladrão e não a polícia. O Dupin, ele também tem esse fiel escudeiro sem nome, não aparece o nome dele, que ele fica ali acompanhando e auxiliando nas investigações e narra pra gente, leitor, né? A gente vê pelas lentes desse amigo dele. É aquele personagem que tá lá só pra contrapor o tanto que o Dupin é inteligente, é fora do comum. E qualquer semelhança entre ele e o Watson não é mera coincidência. Total. E eu acho que vale a pena a gente acrescentar que ele é um personagem, ele é um inglês, né, ali na França, com o Dupin, que é francês, enfim. E tem uma característica da história que eu confesso que me incomodou profundamente, que é o excesso de palavras em francês ao longo do texto, sabe? A gente aqui já falou diversas vezes o quanto a gente ama notas de rodapé, quando a gente tá lendo Jonathan Strange e Miss Norrell, porque as notas de rodapé, elas agregam a história, né? Às vezes elas trazem uma história paralela, que vai complementar uma informação do texto. Enfim, tem uma riqueza ali de detalhes, né? Que vai realmente tornar a escrita mais rica, né? E mais ilustrativa e tudo mais. Aqui, pra mim, acontece o contrário. Eram tantas notas ali com a tradução das palavras, né? Que tira você, né? Amiga, o tempo inteiro, assim, eu me desligava da história porque eram realmente palavras muito aleatórias, por exemplo, não era abajur, sutiã, que mais? Coisas que birô, não eram essas palavras, baguete, não eram palavras, né, do nosso vocabulário que vem do francês. Eram realmente palavras. E sabe aquelas pessoas que estão falando inglês e do nada colocam um but? Whatever, no meio da frase. Era meio isso, assim. Era realmente, pra mim parecia um pouco aleatório. E aí, como eu não conhecia, não falo francês, né? Eu realmente tinha que ir lá e clicar. Tava lendo no Kindle, eu clicava pra ver a nota de rodapé em que havia a tradução. Isso me tirava do texto o tempo inteiro. Pra mim, realmente foi uma coisa que incomodou. Eu não sei se tu teve a mesma experiência. Talvez porque, como tu tem conhecimento maior de francês do que eu, talvez tu não tenha tido que parar o tempo todo, não sei como é que foi pra ti. Eu parei menos, mas eu confesso que eu também... Sendo bem sincera, eu acho que, às vezes, se não for essencial essa palavra, eu prefiro que traduza logo tudo, sabe? Porque eu fico pensando assim, eu já entendi que eu tenho que fazer virar essa chavinha, suspensão de descrença, de que está escrito em português, mas na verdade seria em francês, sabe? Então não precisa ficar largando ali uma ou outra palavra em francês só pra me relembrar de que aquilo ali é francês. Eu já aceitei isso, já entendi. Tem outros elementos na história que, principalmente nesse primeiro conto, né, em que me trazem o tempo todo essa experiência de que a história se passa na França, que as pessoas estão falando francês, que há pessoas ali naquele universo que não são franceses, né, tem ingleses, portugueses, espanhóis, enfim, pessoas que falam outra língua, mas que estão ali falando francês como uma segunda língua.
Então, assim, a história já me passa essa impressão. Isso. Eu não preciso de palavras que ficam reforçando isso, porque elas, ao invés de reforçarem, fazem me irritar. Eu acho que quando não é algo assim muito necessário, que faz muito sentido ali, eu acho que às vezes realmente é um pouco cansativo. Você vai ter que procurar cada palavra. Imagine assim, que a maioria das pessoas talvez não tenha conhecimento nenhum de francês, ninguém é obrigado, né? Então. Imagina você ter que saber francês para ler um livro que tá traduzido na sua língua. É insuportável, né? E tudo bem, tem a nota de rodapé, mas ainda assim fica chato, fica cansativo, porque posso estar equivocada, mas eram pelo menos 3 palavras por página do Kindle, sabe? Era bem recorrente, não era uma coisa que ia acular. Então acabou que isso me chamou muita atenção. Eu me lembro bastante disso, mas acho que foi principalmente nesse primeiro conto, né? Nesse primeiro, né? É verdade. Vamos agora falar do primeiro conto, Os Assassinatos na Rua Morgue. O resumo da editora Antofágica. Mãe e filha são assassinadas em um apartamento fechado, sem qualquer sinal de arrombamento. Depois de ouvir gritos estridentes, vizinhos entram e saem da cena do crime, cada um com uma especulação diferente sobre quem teria sido o assassino. Esse é o primeiro conto do livro, e nele a gente vê o detetive Dupin e o seu amigo, né, o narrador, que a gente não conhece, porque o coitado nunca foi apresentado pra gente. A gente vê como eles se conheceram e passaram a dividir uma casa em Paris. Nesse conto é que a gente vai saber um pouquinho mais sobre o Dupin. Ele vai ser apresentado, a gente vai descobrir como é que funciona mais ou menos a sua mente, a sua linha de raciocínio, o seu modo de investigação. E ele tem uma forma de pensar que é muito original e muito analítica, né? Ele se atém a detalhes, a características, a coisas, né, específicas que a maioria das pessoas ignora, incluindo a polícia, né, que é responsável por investigar esses crimes. Uma fala dele muito importante, né, é que se algo aconteceu, essa coisa não é impossível, por mais que pareça ser. E aí ele parte do princípio de que se houve um assassinato e esse assassino fugiu, no caso aqui da situação dessa mãe e filha que morreram, essa fuga aconteceu de alguma forma. Ele é capaz de investigar e de descobrir como isso se sucedeu. E a chave para descobrir o que aconteceu, né, é como aconteceu. Ele vai analisar a cena do crime, todos os detalhes, a fala de todas as pessoas que foram testemunhas, né, dessa barbaridade, até chegar no X da questão, né, até descobrir exatamente quem matou, por que matou, em que circunstâncias e principalmente como fugiu. Por mais que pareça que isso foi feito de uma forma extraordinária. E uma coisa interessante pra gente ver nesse conto é uma característica que foi usada repetidamente pelos autores do gênero após o Poe, que é a apresentação, né, a exposição dos eventos de uma forma sequenciada até levar o protagonista a entender, né, a adivinhar o pensamento do outro personagem, né, que tá ali analisando e, de fato, chegando ao X da questão. É a mesma relação. É só a gente lembrar de Sherlock Watson, né? Isso. O Sherlock vai lá analisando e falando e dando pistas e mostrando toda a sua linha de raciocínio até que o Watson, tipo, entendi, matei a charada, né? Isso, mas antes disso parece até que ele adivinhou que ele tem poderes ocultos, né? Porque Exato. é uma coisa que acontece, né, na cabeça dele, mas que não tá muito visível pra gente, né? Então parece adivinhação, mas na verdade é só o poder da análise, né, da inferência e também muito conhecimento de mundo, né? Todos esses personagens sempre são muito inteligentes, muito entendidos de várias coisas, de química, de biologia, sabem sobre o tamanho dos ossos, o peso que um cadáver tem depois de passar uma semana num rio, coisas que pessoas normais não sabem. Não saberiam. O que ele analisa nesse conto, né, é o depoimento dos vizinhos, né, de todas as pessoas que testemunharam ali o crime após a morte da mãe e da filha. E como esses relatos, eles são divergentes em algum ponto, né? Uma das questões eles escutam uma voz, duas vozes, na verdade, né? Uma que fala francês, eles conseguem claramente identificar a língua, mas a outra língua, ninguém sabe identificar qual é. E muitos desses vizinhos não são franceses, né? Isso. Então, uns acham que é russo, outros acham que é alemão, outros acham que é espanhol. Mas, na real, ninguém concorda
de que é uma língua específica. E isso fica em aberto. Que língua é essa, né? Quem era que estava falando com as mulheres em francês, que as mulheres provavelmente responderam em francês, e, enfim, essa pessoa provavelmente era, né, de fato, o assassino, e é essa situação que leva o Dupin a chegar à conclusão do que aconteceu, como aconteceu e tudo mais. Especialmente porque os vizinhos ouviram os gritos e correram para casa, mas o cômodo onde elas estavam, né, onde as duas mulheres morreram, ele estava fechado por dentro. Então, o drama é por onde que esse assassino saiu, né? Se ele se eles estavam tipo num andar muito superior, então se ele tivesse, sei lá, pulado pela janela, talvez ele tivesse, sei lá, quebrado uma perna, alguma coisa assim. Ele teria se machucado, né? Então fica aí o mistério, né? Chegaram a ouvir o barulho, mas quando conseguiram entrar de fato no quarto, as duas já estavam mortas e o assassino tinha evaporado. E outra coisa, né? É um crime com requinte de crueldade extremo. Isso. A filha, ela é empurrada dentro da chaminé, assim, de uma forma completamente grotesca. E não se consegue chegar a um porquê, né, desse crime. Uma das coisas que eles consideram é que poderia ter sido um crime motivado por ganância, né, por dinheiro, porque elas haviam feito um saque de uma quantia alta, né, no banco. Mas o dinheiro estava ali no quarto, né? Tinha uma bolsa com dinheiro que não foi levada. Então, assim, por quê? Por que elas seriam mortas, né? Qual seria a motivação? E o Dupin consegue, a partir do seu pensamento analítico, né? Da interpretação dos eventos e da fala das pessoas, chegar a um resultado. E outra coisa interessante é que ele fica procurando por pistas, por elementos que, assim, a polícia ignora também no sentido de que a polícia às vezes não quer ver. Não que eles fossem especialmente malignos nem nada, mas é porque fala, assim, que, tipo, a polícia, ela trabalha de certa forma por, mais ou menos assim, por produção, entendeu? Eles precisam pegar esse culpado, senão as pessoas ficam insatisfeitas, começa, assim, um ambiente de ebulição social aí desagradável, né? Então a polícia tem um trabalho a cumprir, tem que ser rápida. Então eles acham ali alguém que poderia ser o culpado e, a gente achou esse culpado aqui, não vamos pensar muito sobre isso, não vou ficar aqui perdendo tempo se já achou essa pessoa aqui que é o culpado. E ao mesmo tempo que a população fica assim, poxa, achou um bode expiatório aí, né? E vai botar a culpa. Já o Dupin, ele precisa achar porque é uma questão pessoal para ele, né? Desvendar isso. Então ele vai a fundo nisso e vai olhar coisas que a polícia não presta atenção ou não liga. Tipo, isso aí não tem importância. A gente já achou aqui o culpado. Exato. E, assim, a gente não chegou a uma conclusão se a gente vai falar de spoilers ou não nesse episódio. Eu acho que como são contos, talvez não, né? Deixa... mas eu confesso que eu acho a explicação final completamente tapafúrdia. Eu detestei, mas talvez por uma questão de expectativa, sabe? Porque, não sei, acho que eu tava esperando que fosse algo mais próximo de outras obras de detetive que eu já li, né? E eu achei algo muito, sei lá, pitoresco, talvez. Não sei, assim, veio muito do nada. Não. Talvez também tenha sido uma incompetência minha de conseguir seguir a linha de raciocínio do Dupin. Porque eu confesso que em muitos momentos eu fiquei completamente perdida. Principalmente na parte dele explicando como é que foi a fuga. Não, essa parte aí até que... Tu conseguiu? Eu consegui, mas tem uma hora que ele fica fazendo altas elucubrações a respeito da mente humana, de não sei o que. Ai, não, gente, desculpe. Eu sei que o Poe é muito reverenciado aí nos seus contos, terror, mistério, mas... Nossa, que suplício, gente. Socorro. Foi difícil, gente. Pro meu gosto, faltou um pouco balancear a parte cabeção do pensamento com um pouquinho de ação, sabe? Eu senti a mesma coisa. Me faltou, assim, um negócio que... É chato dizer isso, mas eu acho que o Conan Doyle deu um tempero ali nessa receita. Sim. Porque o Sherlock Holmes, ele é também muito ativo, né? Ele sai ali para fazer uma pesquisa de campo, ele vai ali e manda um telegrama. Tem uma açãozinha, assim, que te ajuda a balancear melhor essas horas que ele tá ali expondo como é a cadeia de raciocínio dele e quando tem coisas acontecendo. Então eu senti um pouco de falta disso, porque tinha horas que era páginas e mais páginas e mais páginas da psicanálise, não sei o quê,
da cabeça, de como funciona o ser humano, de como... Não, gente, socorro. Eu também me senti extremamente incomodada com essa parte. Eu achei expositivo demais, sabe? Eu acho que eu gosto exatamente desse equilíbrio entre a coisa sendo mostrada e sendo explicada e um pouquinho dos dois, né? Ali parecia pra mim que tava só sendo explicada. Pra mim, o Dupin, ele é um grande palestrinha, sabe? A história é tipo assim, olhem pra mim, olhem quão inteligente, quão brilhante eu sou. E isso me incomodou muito, porque... Os outros 2 casos, eu acho até eles mais interessantes do que esse primeiro, assim. Não que o caso em si não seja interessante, acho que a resolução me incomodou mais, esse primeiro me... Ai, foi bem difícil pra mim. É tanto que o segundo é o pior conto de todos, assim, já dando esse pequeno spoiler. Mas ele eu li mais interessada, porque o começo dele pra mim tava mais... Ai, não sei, fluiu melhor, sabe? O primeiro ele já começa meio cansado, aí o meio dele... Nossa, quando ele começa a falar da janela... E porque tem Do ferrolho lá, né? Do prego ferro, que tava... exato, o prego, exato. Não dá. Assim, é muito texto pra pouca ação, sabe? E eu entendo que é a proposta, eu entendo que é um livro que foi escrito em 1800 e pouco, mas realmente pra mim faltou um pouquinho mais, assim, de movimentação na história, porque parecia só que eu tava sentada ouvindo uma pessoa contando a história e não que eu estava vendo a história acontecer. E, assim, esse amigo dele, né, tá de parabéns pra aguentar toda essa palestrinha. Olha, com certeza. Não largue da mão desse amigo jamais, Dupin. Uma coisa que eu achei positiva, né, pra não dizer também que eu só sei falar mal, é que a parte em que ele vai expondo as contradições dos depoimentos dos vizinhos, eu achei muito divertido. Pra mim lembrou um pouco, eu sei que não tem muito a ver, mas me lembrou um pouco aquele jogo detetive. Ah, legal. E também Sim. me fez lembrar dos livros da Agatha Christie. Que o dela, né, geralmente tem ali um lugar fechado e ele vai entrevistando todo mundo que é o possível culpado. Isso. E cada um vai falando uma coisa e nada bate com nada, né? Então eu senti muito essa vibe aqui também e achei essa parte interessante, sabe? Da entrevista, né? Não é bem entrevista, mas assim, né? Do depoimento de cada um desses moradores, desses vizinhos. E ver que nada batia com nada ali. Isso é legal, se a gente for pensar da seguinte forma. É um contraponto entre o Dupin, que é um homem extremamente analítico, que presta atenção nos detalhes, que olha as coisas como elas são, né? Tipo, os fatos, e assim ele chega no resultado. Diferente, talvez, assim, é uma forma de mostrar a diferença entre ele e as pessoas comuns. E quando vem uma cena como essa, se deixam talvez impregnar por impressões, por crenças, né, por características próprias, né? E assim não conseguem olhar a coisa como ela é, mas como ela acha que é. Isso é. Isso é algo até que ele comenta, né? Que você não pode, tipo, começar a deduzir coisas assim que você vê um fato, né? Você tem que primeiro coletar informações e aí depois é que você analisa. Porque se você já começar a colocar seu juízo de valor ali no momento em que o fato ocorre, você já pode estar contaminando a informação com seus pré-julgamentos. Exato. Vamos agora para o mistério da Marie Roger, né? Que. Meu Deus, que conto foi esse? Ai, que suplício que foi esse conto, meu Deus! Eu vou aqui ler o resuminho da Antofágica. A fama de Dupin se espalha pela cidade e ele é convidado pelo comissário de polícia para investigar o desaparecimento de uma jovem vendedora de perfumes. Para solucionar o mistério de Marie Roger, ele sequer precisa sair de casa. Recortes de jornal bastam. Será que basta? Será que basta? Né? Será que a gente gostou disso? Ai, eu acho que eu sei a resposta. E é não. Por que você não deu uma volta no quarteirão, meu amigo? Faça alguma coisa. Ai, sim. Pega um sol, sabe? Vai dar uma caminhada. Vai ver gente. Toma uma xícara de café, alguma coisa assim, meu amigo. Comer um baguete. Um croissant. Pão ao chocolate. Um chocolate. Uma madeleine. Ai, acabou meu vocabulário de coisas francesas, mas... Sabe, dá uma volta, por favor. Sai desse quarto. Sai desse quarto escuro, né? Porque ele gostava de ficar assim, pensando na escuridão, gente. Ai, gente. Olha como ele é diferentão. Não dá pra mim. Essa trama, ela se passa 2 anos após os assassinatos da Rua Morgue. E aí, né, o Dupin é convidado, né? Porque as pessoas se lembram da atuação dele no caso. Então, ele é chamado para colaborar aqui.
O Poe escreveu esse conto a partir das memórias dele, da investigação a respeito do assassinato de Mary Cecilia Rogers, que foi um crime real que aconteceu em Nova York em 1841. E o crime, ele é meio que citado ali dentro do conto como sendo algo semelhante, né? Olha que coincidência. Inclusive, eles comentam, né, que, tipo, meio que não acredito em coincidências, né? Não no sentido de que, assim, foi a mesma coisa, mas no sentido de dizer assim, gente, coisas aleatórias acontecem o tempo todo. Então, não tem nada a ver esse assassinato com esse aqui. Foi puro acaso, né? Na verdade, eles acreditam em coincidência, né? Falei errado, mas, tipo, é como se eles dissessem, não vem inventar de achar que tem coisa sobrenatural ou então que tem uma ligação, porque às vezes é só uma coisa que aconteceu aqui, aconteceu lá ao mesmo tempo e tá tudo bem, não tem ligação. E nesse caso, o Dupin, ele nem sequer sai de casa pra resolver, né? Ele vai, pede pro amigo dele, junte aí todos os jornais, aí eles ficam lá os dois lendo o jornal e ele vai reconstruindo. E é interessante que tem muito jornal sensacionalista, assim, que inventa coisa, que meio que tenta fazer esse papel do investigador, né? Pega ali uma informação e, gente, aconteceu isso porque acharam esse vestido aqui pendurado em algum lugar. E aí ele fica tipo meio que, que idiotas, não foi nada disso, isso não prova nada. Só que ele fica fazendo um ensaio sobre cada jornal que ele lê. Ele analisa cada um dos artigos, cada informação que é dada, que é inverídica, porque, nossa, a parte que ele vai falar sobre um corpo no rio, quanto tempo iria levar para o corpo. O jornal, acho que informa que um corpo afunda, né, quando é jogado no rio, e aí demoraria 15 dias para o corpo subir, e aí o Dupin vai falar que não era bem assim. E, gente... faz toda uma matemática lá de é muito tempo. Cansado, gente. Esse conto é muito cansado. Assim, né, apesar de ser ter uma questão ali interessante, né, ser misterioso, o que foi que essa moça foi fazer, né? A história é que ela saiu de casa, né, falou pra mãe, falou pro marido, tô saindo de casa, tô indo visitar uma tia e não voltou mais. Sendo que já havia tido um desaparecimento dela de alguns dias, né? E depois ela voltou e tinha ido passar um tempo no interior. Isso. Só que dessa vez ela não volta. Então, assim, um começo instigante, sabe? Mas, mais uma vez, essa falta de ação, assim... Eu sei que nem tudo é sobre ação, mas, sabe assim, realmente... Não sei, não funcionou pra mim ficar... Não. Ele lá palestrando sobre todos os artigos de jornal. Não deu, gente, pra mim. Achei esse aqui, particularmente... meu Deus, esse negócio não acaba nunca. Muito socorro. Difícil. Eu não vou descobrir o que aconteceu com essa mulher, sabe? E eu acho, assim... o mistério é interessante, né? Porque ela era uma jovem... assim, bonita, que todo mundo admirava, todas as pessoas estavam interessadas, então tinha tudo ali pra gente estar envolvido no conto. E, não sei, assim, querer saber, sabe? Aquela característica específica de quando você lê uma história de detetive, de você ler avidamente querendo saber a resolução final. Eu acho que o que falta nele, pra mim, assim, é uma coisa que, por exemplo, com as histórias de Sherlock Holmes e de outros livros de detetive tem, é aquele momento do estalar de dedos, tá? Tipo, a virada, né? O ponto de virada da história. Tipo, foi isso, sabe? E eu lendo, eu não conseguia sentir isso. Em nenhuma das 3 histórias eu não consegui. Que talvez na última um pouquinho, mas eu acho que eu já tava tão enfadada desse livro que não ficou assim tão marcado, sabe? O momento em que, tipo, entendi o que foi que ele fez. Agora, sabe? Tipo, teve uma virada interessante aqui nessa narrativa, né? Pra mim parece que é só o personagem palestrando, mostrando quão inteligente ele é. Olha que me escute, sabe? É tipo assim, sabe aquela leitura sem ápice? Não tem ápice. Mas uma coisa interessante, né? Na verdade não interessante, mas uma informação aqui é que existe uma solução, né? Ele desvenda o caso aqui na história, mas o caso real não tem solução, né? Permaneceu sem solução. E outra coisa interessante é que uma característica do gótico dos Estados Unidos é que eles começaram a usar crimes reais para basear as histórias deles. E, de certa forma, tem gente que fala que a partir do mistério de Marie Roget,
eles já não classificariam como gótico, porque de certa forma o Edgar Allan Poe já tinha percebido que ele tinha criado algo novo aqui, sabe? Que já era algo policial, né? Uma narrativa policial. Sim. Então, a partir daqui, ele já tá mais consciente de que isso era algo inovador. E aí costumam não classificar esse como necessariamente a narrativa gótica, né? Apesar de ter muitas características em comum, né? De ter ali uma mulher que sofreu uma violência perpetrada por um homem. Sorry, spoiler. Mas esses livros são muito antigos, gente. Não, e assim, quem não iria imaginar, né? Pois Além é. desse conto. Mas, enfim, é isso. O final, a dedução dele é até interessante, mas eu acho que ele demora tanto e ele dá tantas voltas, ele se apega a detalhes tão, pra mim, tá? Insignificantes, que no final, assim, realmente parece que o mais importante pro personagem é mostrar como ele é inteligente, Isso. como ele foi capaz de deduzir o caso, né? Chegar à conclusão do que o que aconteceu de fato, né? E pra mim me incomoda muito, acho que pra ti também, acho que pra todo mundo que leu, que o final do conto é muito esquisito. Porque tem uma intervenção do editor original, né, da história, que ele corta uma parte do livro. Fica um vazio, uma coisa em aberto que eu terminei assim, calma. Não, pera, acho que tá faltando. Fui pro conto seguinte, já era uma outra Sim. história. Eu, gente, cadê o que... Isso me incomodou demais. Eu confesso que eu tive que voltar e ler um pouco, porque eu também. fiquei sem... Afinal, ele resolveu esse negócio, não resolveu? Eu também! Eu fiquei na Eu dúvida. te juro, assim, me questionei enquanto leitora. Eu tava esperando assim, tipo, foi fulano de tal, sabe? O nome da pessoa, o endereço, vamos prendê-lo. Não. Ele só deduz o contexto e é isso. Ai, nossa. E aí também tem uma coisa, né, que a gente tem que entender. Tipo, é o primeiro livro do gênero, ele tava ali começando com uma coisa nova. Assim, ele não tava seguindo um padrão como a gente tá acostumado. Isso. E aí eu precisei ficar fazendo essa, sabe, abrindo esse parênteses o tempo todo enquanto eu tava lendo pra diminuir as minhas expectativas, né? Porque eu tava querendo uma resolução como de outros livros do gênero que eu já li antes. Mas que tem um outro modelo de narrativa, né? Mas mesmo assim, eu ainda não consigo ficar satisfeita com a resolução desse conto também, sabe? O primeiro já me incomodou, esse já me deixou meio frustrada. Aí pro terceiro eu confesso que eu fui bem cansada. A única coisa que me deixou feliz quando eu comecei a ler é que eu vi que o tempo de leitura era tipo 40 minutos. Eu, ufa, esse é curto. E assim, eu fiquei pensando, né? Realmente, tem leituras que simplesmente não são pra você, sabe? E essa é uma delas. Assim, li, foi interessante porque, de qualquer forma, são textos, assim, né? Que quebraram paradigmas, né? Na época. Né? Sim. Foram inovadores. Mas não é o tipo de leitura pra mim. E eu me pergunto assim, talvez, sei lá, se em outros gêneros, em outras histórias, eu me identifique mais com esse autor do que nessas aqui em específico. Mas não posso dizer assim que saí satisfeita da leitura. Especialmente desses dois primeiros. Não, mas esse aqui da Marie Roger em especial foi difícil. Eu lembro de ter lido o Gato Preto, né, dele, e ter amado, era novinha. E eu lembro de gostar bastante. Eu tive uma fase gótica, né? A gente já falou sobre isso nesse podcast. Então eu fico com muita expectativa de que eu iria gostar muito. E eu fiquei muito decepcionada. Mas tudo bem, acontece, né? Isso também não significa que outras obras do autor não sejam boas. Às vezes é só que você não se identificou com aquela ali. E também não significa que você não tenha gostado. Você pode ter amado. Exato. Coisas que a gente não gostou, você amou. Exato, tá tudo bem. E também não significa que a gente não entende a importância desse livro. É só que como obra literária, de forma... A gente leu de forma... como se diz? Por diversão, né? A gente não tá fazendo aqui um tratado, uma análise. Não, a gente tá só se divertindo e fazendo um episódio sobre. A gente achou chato. E a gente não se divertiu. É isso, é sobre isso. No fim das contas, a gente tá lendo, querendo ler pra ter experiências bacanas de leitura, né? E fazer recomendações legais pra vocês. Já que esse assunto tá na mídia no momento, né? No Twitter, depois de toda a treta com o Felipe Neto, tem muitos produtores que só fazem indicações de livros que eles gostaram. Eu acho que é bom a gente deixar claro aqui que não é o nosso caso.
A gente escolhe os livros antes de ler. Isso, é verdade. Então, se a gente se comprometeu a falar sobre aquele livro na temporada, a gente vai falar mesmo que a gente tenha achado um horror. Já aconteceu isso antes. Um beijo, uma bruxa no tempo. E aí, novamente, estamos aqui. É verdade. Né? Mais uma vez. Eu vi que muitas pessoas se incomodam de que elas já não sabem dizer se as pessoas estão indicando os livros porque elas foram pagas para isso ou se porque elas de fato gostaram, né? Então, a gente tá aqui assumindo o compromisso de sempre dizer o que a gente pensa. Com certeza. E tenham certeza de que a gente não vai dizer que amou, a menos que a gente tenha de fato amado. Assim, se for um dinheirinho na casa do 1 milhão, pode ser que eu minta. Como eu sei que ninguém tá pagando isso, muito menos pra gente, vai ser muito difícil isso acontecer. Gente, é uma piada, tá? Por favor. Mas assim, de verdade, não faz sentido a gente vender a nossa opinião, sendo que é a única coisa que a gente tem pra oferecer pra vocês, né? Verdade. Assim, nossa, que tipo de pessoas nós seríamos se fôssemos, assim, vendidas por tão pouco? Primeiro porque, assim, vamos deixar bem claro, né? O podcast, apesar de que a gente gostaria muito que fosse a nossa fonte principal de renda, não é o caso. A gente faz por diversão. Então, assim, o compromisso aqui é com a gente, né, Carol? É pra trocar com vocês, é receber mensagem de vocês. Assim, eu sei que muita gente hoje em dia tá produzindo conteúdo, pensando em transformar isso numa carreira. Eu gostaria muito, assim. Demais. Podcast, o nosso Instagram fosse a nossa fonte de renda. Mas eu não sei se isso vai chegar a acontecer. E mesmo que chegue, assim, isso não vai mudar absolutamente nada. Mas por enquanto a gente tá aqui realmente se divertindo, procurando livros legais pra falar. E também falando mal, porque, gente, eu amo falar mal de livro. Isso é uma coisa, assim, que eu acho sensacional. Porque se eu me empolgo pra falar de um livro que eu não gostei, eu me empolgo, assim, 10 vezes mais pra falar de um que eu não gostei. É verdade. É quem eu sou, é o meu jeitinho. Então, assim, se você é do tipo de pessoa que não gosta de ouvir desindicações, talvez esse podcast não seja pra você. Mas eu espero que não seja o caso, que você fique aqui, porque nós somos muito legais. Será que a gente deve sinalizar que é uma desindicação quando for uma desindicação? Não, né? Deixa a pessoa descobrir depois. Deixa ela descobrir. Até porque eu acho também o seguinte, a gente não tá aqui só falando mal, sabe? A gente não vem dizer, esse livro é um lixo, não leio. Tipo, não é isso, assim. O fato de a gente não ter gostado não significa que a gente não tá aqui se esforçando pra falar sobre a história, pra levantar alguns pontos importantes, falar do autor. Até porque a gente foi ler na melhor das boas intenções. Esperando amar. Sempre. Exato. Assim, a gente sempre vai de cabeça aberta, né? Isso. Quando vai ler qualquer um dos livros que a gente se propõe. Acho que até agora só teve um realmente que ficou pelo caminho, que foi A Viúva de Ferro. Foi. Que não deu, de fato. Mas... Porque quando tem coisas boas e coisas ruins, você vai lá contrabalanceando. Mas quando você realmente não gosta de jeito nenhum, não sei. Não vi muito sentido. Fica chato também, né? Você só fica falando mal. Quer dizer, eu acabei de falar que eu amo falar mal, né? Não é que fica chato, vamos lá também. Eu acho que talvez fique chato pra ouvir. Isso, eu adoro só falar mal também, né? Ficaria chato pra vocês ouvirem. Mas enfim, se vocês querem ver a gente metralhando algum livro, também não tem problema. Pode mandar mensagem, quem sabe no futuro isso não acontece, né? Porque pode ser que a gente chegue a ler um livro que a gente realmente odeie do começo ao fim e a gente só venha falar mal. Saberemos no futuro. E vamos agora pro último conto, A Carta Roubada. O resumo da Antofágica. Nosso detetive demonstra uma argúcia ainda maior. Um documento desaparece e qualquer denúncia às autoridades levaria à revelação de seu conteúdo comprometedor. Mas Dupin é desafiada a roubar a carta de volta. O que acontece, né? Um comissário de polícia, ele vem procurar o Dupin com o rabinho entre as pernas, pedindo ajuda, porque ele tá numa situação em que ele precisa recuperar uma carta que foi roubada de uma dama de alto escalão. E ele vai ganhar muito dinheiro, né? Tem uma recompensa muito grande pela carta. E ele já fez tudo o que ele poderia fazer e não conseguiu recuperá-la. A gente meio que subentende nesse conto que essa dama, né, que perdeu a carta, é uma rainha, né? E essa carta foi roubada por um adversário político do marido dela. E tem um conteúdo muito comprometedor nessa carta, a gente não sabe o que também me deixa muito nervosa lendo esse livro, porque assim, a fofoqueira em mim queria saber, o conteúdo, queria saber a fofoca, queria saber os detalhes, sabe? O suco, a farofa da fofoca. Não veio, infelizmente. E aí, por isso, ela fica muito, muito nervosa, né? Assim, ela coloca um valor altíssimo pra recompensa e o comissário quer esse dinheiro de qualquer jeito.
E ele dá um jeito de por várias vezes, várias noites seguidas, ele invade lá o local em que esse outro político fica, né? Quando ele sai, o comissário vai lá, entra, investiga, olha todas as almofadas, todos os armários, e ele tira tudo do lugar e depois coloca de volta e ele não acha a carta de jeito nenhum. Quando ele chega à conclusão de que a carta não está nesse local onde fica o político, ele procura o Dupin para pedir ajuda. Enfim, né? Pedir que o Dupin resolva, pelo amor de Deus, essa situação. E uma coisa importante dessa história é que como esse ladrão, né, alguém conhecido, todo mundo já sabe quem é, todo mundo sim, quem tá investigando, né? Eles têm que tomar muito cuidado, porque as pessoas envolvidas nessa história são figurões, né? Então, se algo acontecer, o conteúdo dessa carta pode vir a público e isso ia dar uma catástrofe, né? Mas ao mesmo tempo, assim, o conto ele só traz a ameaça disso, né? Como a gente não sabe o que é, eu queria muito, muito saber pra ter dimensão. Eu fiquei imaginando, confesso, que era algum escândalo amoroso, Eu sabe? também. Que a rainha tinha algum amante, alguma coisa desse tipo. Alguma infidelidade aí, né? Provavelmente, né? Mas nunca saberemos. Nunca saberemos. E aí o Lupin, sem nem gastar muita energia, assim, ele afirma claramente, olha, essa carta está lá nesse lugar. E ele vai lá e ele consegue pegar a carta facilmente. Na cara dura, assim. Nossa! Não, assim, é tão fácil que esse caso, que até pra mim teve aquela coisa do plot twist, sabe? Sim. Tipo assim, olha, que reviravolta boa. Aqui eu senti, talvez por ser o terceiro conto, né? Porque ele tava ali já mais... Não sei. E porque ele teve realmente, assim, uma ação ali, né? Ele foi até uma o lugar. Ação, exato. Ele acabou sendo mais interessante, porque você vê a coisa acontecendo, né? Acho que traz a emoção do tipo, tá, e aí? Né? Ninguém conseguiu achar a carta, já investigaram de todas as formas possíveis, mas ele vai lá e vai conseguir achar. Então tem esse tempero. E o bandido é esperto, né? Mas... Muito inteligente. Mas o Dupin é mais, né? O Dupin é mais. Eu acho que também esse é um ponto interessante nesse conto, porque você tem um adversário, não vou dizer a altura, mas quase a altura, né? Uma pessoa ali mais sagaz, mais inteligente, com certa malícia, que consegue fazer... Eu acho que isso faz com que o Dupin precise sair de casa pra fazer algo, pra resolver essa situação. Enquanto nos outros casos eram, sei lá, coisas, entre grandes aspas, comuns, né? Era um assassino qualquer, ou até um que não era bem qualquer, mas que, enfim, era uma coisa que não era bem pensada, né? Então, assim, não era um adversário que levava o Dupin a precisar fazer algo. Não sei. Não era Ai, como é o nome do inimigo do Sherlock? Moriarty. O Moriarty. Não era um Moriarty, sabe? Isso. Não era alguém que tava na altura dele. Enfim. Então esse conto acaba sendo mais curto. Por isso não tem muito lero-lero, não tem muito blá 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 do Dupin. Acaba sendo um conto mais leve, mais gostosinho de ler. Foi o meu favorito. Eu achei ele mais interessante. Exato. E eu acho que também por ele ter uma resolução assim mais... Opa! Nossa! Não pensei nisso, não esperava, né? E é uma coisa simples também. Então eu achei... Eu acho que ele tem elementos mais interessantes. Sim, assim, num todo. E apesar de curtinho, ele conseguiu dar uma solução inesperada, né? Porque a gente já começa a imaginar, o que ele vai fazer pra invadir? E aí ele vai lá e entra assim na cara de pau e consegue, né? Facilmente. E eu acho que, pra mim, é muito legal a coisa do tipo... não é algo que eu não poderia ter pensado, sabe? Não é uma coisa mirabolante. É só o twist da história, sabe? Eu acho que esse é o ponto onde ele se aproxima mais do que o gênero se tornou depois. Do gênero de detetive, né? De ter sempre esse twist de... uma grande revelação, um personagem que era outra coisa. E aí a carta que tava ali, mas que ninguém tava vendo. Eu acho isso muito legal. Aqui teve ápice, sabe? A história teve ápice. Exato. Então, acho que até dá pra vocês perceberem pela forma como a gente tá falando, como foi mais divertida essa leitura, né? Isso, é verdade. Então, se a gente fosse recomendar esse livro, com certeza seria por esse conto, que é bem mais interessante que os outros dois. Esse a gente gostou. Aprovamos. Yes! Tem o selo estalagem de aprovação. Finalmente chegamos ao final. Isso. Mais um episódio com meio indicação, meio desindicação pra vocês. Depende muito também de quem tá ouvindo, né? Às vezes
Tem pessoas que escutam uma pessoa falar mal de um livro e acham isso muito legal, é muito instigante e querem ler. Eu sou esse tipo de pessoa também, tá? Às vezes eu escuto vejo uma crítica negativa e eu fico tipo, nossa, eu preciso ler isso, eu preciso saber se é tão ruim quanto essa pessoa tá dizendo. É verdade. Se você já leu o livro, se você tem interesse de ler, se você vai ler por nossa causa, conta pra gente. Lembrem que o nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. Você também pode mandar mensagem no Spotify, pode mandar mensagem no YouTube. Isso, os episódios também vão pra lá. Exato. E no e-mail, lembre sempre de deixar claro se vocês querem que a gente leia. Às vezes é uma coisa mais pessoal, já aconteceu antes, então é melhor a gente ter certeza se a gente pode ou não ler num episódio, né? Isso, é verdade. E é isso, acho que a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer, a gente recebeu uns recadinhos, tanto da Cíntia quanto um recadinho no YouTube. Um beijo, pessoal, assim, a gente tem notado, assim, que as pessoas que escutam a gente mandou sempre recadinhos tão carinhosos pra gente. E a gente queria agradecer. A Carol Vale também. Sim, é verdade. Também mandou, ela tá compartilhando no Instagram, mandou um recadinho dizendo que tinha ficado feliz que a gente voltou. Um beijo pra vocês, pessoas. Obrigada, vocês são muito pessoas. incríveis. Vocês dão aquela energia, aquele gás pra gente continuar. Exato. Muito obrigada mesmo. Então a gente fica por aqui, nos vemos daqui a uma semana. Tchau! Tchau e até a próxima.